Olá, meu nome é Letícia Dias Lopes. Esse trabalho é referente à disciplina de sensoramento remoto, que é ministrada pelo professor André Medeiros de Andrade, com o tema de análise espaço-temporal da área atingida diretamente pelo rompimento da barragem Córrego do Feijão em Brumadinho, Minas Gerais, em 25 de 2019. Bom, esse trabalho ele tem o objetivo de analisar e quantificar, através de uma série temporal, a área que foi atingida diretamente pelos resíduos decorrentes ali do rompimento da barragem Mina Córrego do Feijão, né, que fica no município de Brumadinho, localizado em Minas Gerais, da base do rompimento até o rio Paraopeba, que ocorreu em 25 de janeiro de 2019. Foram adquiridas através do catálogo de imagens, né, o INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, dados da área nas datas de 6/7 de 2018, ou seja, são imagens de antes do rompimento da barragem, e 20/4 de 2019, que são imagens após o rompimento da barragem. O desastre socioambiental e humanitário foi um dos maiores já registrados no Brasil referente à mineração. Foram muitas vidas humanas perdidas e alta contaminação do solo e água pelos rejeitos. Com manipulações em ambiente SIG, utilizando o sensoramento remoto, apontou uma área devastada de 268,5 hectares. Aqui a gente consegue ver uma imagem, né, real da barragem de Brumadinho antes do seu rompimento. Certo. Bom, o setor de mineração traz grandes avanços econômicos para o país, né, gerando empregos e renda onde esses empreendimentos são instalados. Só que esses recursos minerais, eles não são infinitos. Além da preocupação de como vai ser instalado esses empreendimentos, a preocupação ali da destinação final dos resíduos que são gerados durante esse processo de extração mineral, também tem uma grande preocupação sobre o que fazer ali com a área degradada depois da finalização dessas atividades, né? Os metais pesados, eles são utilizados para beneficiar um minério. Um grande exemplo é o ouro. Desde a Constituição de 1988, o setor de mineração tem que ter aprovação dos competentes e de fiscalização contínua. Por exemplo, ali do Ministério do Meio Ambiente, do Ministério de Minas e Energia, Secretaria de Geologia, Mineração e Transformação Mineral, o Departamento Nacional de Produção Mineral, também ali do Serviço Geológico do Brasil, né, uma companhia de pesquisa de recursos naturais, a Agência Nacional de Águas, né, a ANA, Conselho Nacional do Meio Ambiente, o Conselho Nacional de Recursos Hídricos e ali o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, né, o IBAMA. A bacia do Paraupeba é um dos maiores afluentes do Rio São Francisco. O uso exagerado e a degradação dessa bacia está acontecendo ao longo do tempo. E a mineração foi ali um dos maiores recursos financeiros dessa região. Essas tragédias, como essa que aconteceu em Brumadinho, né, que é o nosso foco, nos faz refletir bastante sobre como está a segurança das barragens instaladas no país, né, e a falta de fiscalização. A lama de rejeitos de minério da barragem de Brumadinho matou 270 pessoas, sendo que até hoje algumas ainda estão desaparecidas. A barragem, com um volume estimado de 11,7 milhões de metros cúbicos de rejeitos, causou danos ao meio ambiente que são irreparáveis. Após uma prévia perícia que ocorreu no local ali, né, ambiental, foi possível constatar que um grande volume de lama atingiu a vegetação remanescente da Mata Atlântica, que é considerada um dos biomas de maior biodiversidade, né?
A água que era consumida ali por animais diretamente no rio se tornou imprópria para o consumo e reduziu a disposição de oxigênio na água, o que afetou em cheio plantas e animais aquáticos. Além disso, o solo afetado tem uma grande chance de ter suas características alteradas, já que ao secar, a lama vai formar uma camada dura que vai afetar ali diretamente a fertilidade da terra. E através do sensoriamento remoto, a gente consegue utilizar imagens espectral, né, de uma série temporal, detectando o deslocamento de sólidos e contaminantes no trecho do rio Paraopeba, após o rompimento da barragem, né? Utilizando das reflectâncias obtidas dos alvos, foi possível analisar ali o deslocamento desses sólidos contaminados, né? Através das respostas espectrais. A construção de barragens muda o aspecto visual da região, levantamento de solo, uso da terra e os demais atributos que estão relacionados ali, né, naquele meio. Deve ser levantado esses dados para que a gente consiga quantificar como serão instalados esses empreendimentos e devido à grande quantidade de áreas relacionadas, o sensoramento remoto vai se tornar uma ferramenta muito viável para o acompanhamento e dimensionamento, já que tem a capacidade de trabalhar com grandes áreas. Bom, aqui a gente consegue observar, né, a nossa área de estudo, certo? Que, como já foi mencionada, né, é a área que corresponde à barragem de rejeitos de mineração, que é localizada no município de Brumadinho, em Minas Gerais. E esse estudo foi realizado através de ferramentas, né, de sensoramento remoto para quantificar a área que foi atingida diretamente. É muito importante a gente frisar, né, que o nosso estudo está em cima das áreas que foram atingidas diretamente. Não ali todas as áreas em redor, mas as que foram atingidas diretamente. Desde o talude da barragem até o rio Paraopeba. Bom, os dados matriciais referentes à área foram adquiridos através do catálogo digital do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, com datas inferiores e superiores à data de rompimento da barragem, que foi em 25 de janeiro de 2019. Foi feito camadas matriciais do dia 6/7 de 2018 e 20/4 de 2019, que foram sobrepostas fazendo uma composição colorida para cada data, né, nas bandas 3, 2, 4, que foi ali uma melhor composição que eu encontrei para poder visualizar, né, essa área que foi atingida. Bom, aqui nessa figura a gente consegue observar, né, aqui a barragem antes do rompimento e essa imagem eu obtive ela através do INPE, né, na data de 6/7 de 2018. É uma imagem, então, que é antes do rompimento da barragem, e como eu mencionei, né, eu fiz uma manipulação de sobreposição de camadas no QGIS, fiz um raster ali utilizando a composição de bandas 3, 2, 4, pois foi a composição que mais identificou as áreas ali que foram posteriormente diretamente atingidas, né, após o rompimento. E ali, essa área que está circulada de amarelinho, né? Bem ali, aparenta ser uma área bem pequena, é a camada, desculpa, é a barragem, né? Antes do rompimento. Bom, aqui a gente tem uma segunda figura, né? Já essa imagem é do dia 20/4 de 2019. É uma imagem após o rompimento da barragem, né? Toda essa área que está contornada de preto, né, caracterizada com a cor talvez meio amarronzada, né, com verde, é a área que foi atingida. Eu quantifiquei apenas até o rio Paraopeba, né, como eu já mencionei.
que é até onde ocorreu o impacto direto. Essa imagem também foi obtida através do INPE e feito todas aquelas manipulações necessárias no QGIS, assim como a imagem de antes do rompimento, né? Aqui a gente consegue fazer uma comparação melhor e mais direta, né, de como esse rompimento afetou, né? Foi muita área atingida. Bom, aqui nessa etapa, depois de manipular os dados matriciais e definir, né, desculpa, plana, né, no SIGAS 2000, o TM Zona 23S, pelo QGIS, eu adicionei uma nova camada vetorial do tipo polígono e com ela, ainda em edição, aproximei a imagem e fiz ali um polígono recortando aonde a lama, ali os rejeitos, né, da mineração atingiu. E depois ainda nessa camada vetorial que eu criei, através da tabela de atributos, utilizando a calculadora de campo, foi calculando a quantidade foi calculado, né, a quantidade de hectares, que resultou em 268,5 hectares diretamente atingidos, né, uma área muito grande. E a gente consegue observar que esses rejeitos atingiu ali comunidades tradicionais, infelizmente resultou em muitas mortes, muitos desaparecimentos, muita poluição. Com esse trabalho, né, a gente consegue chegar à conclusão de que o sensoramento remoto se mostrou muito eficaz em analisar e quantificar grandes áreas no decorrer de uma série temporal, como foi demonstrado através dessa análise que a área atingida diretamente após o rompimento da barragem do Córrego do Feijão, em 25 de janeiro de 2019, foi de 268,5 hectares. Aqui a gente consegue ver, né, uma imagem real após o rompimento dessa barragem, né, a gente vê como foi tão devastador. Esse trabalho foi bem interessante, eu encontrei outros artigos bem similares com a minha ideia, com o meu objetivo inicial. Um deles foi com o tema de uma abordagem metodológica de sensoramento remoto para o monitoramento da contaminação do rio Paraopeba pós-desastre de Brumadinho, né, de Minas Gerais. Esse trabalho que eu citei, que eu me identifiquei muito com ele, né, com o objetivo do meu projeto, concluiu ali que o estudo deles tem uma relação, né, nexo causal entre o deslocamento da lama de rejeitos e a alteração nos valores de reflectância de superfície registrados pelos sensores à borda de satélites, cujas imagens em séries temporais processadas revelaram a extensão geográfica e a dinâmica espacial do evento até a data limite pesquisada deles. Além disso, esse outro artigo mostra também que a razão de bandas técnicas já muito consolidada, né, para evidenciar determinados alvos em imagens de sensoramento remoto, mostrou-se também útil para o monitoramento dessa contaminação utilizando imagens de datas distintas, como foi o nosso caso, né? Entretanto, para um melhor conhecimento dos processos referentes à contaminação do rio Paraopeba, o método apresentado deve ser acrescido de outros dados georreferenciais, né? Da água e suas respectivas análises. É um trabalho muito interessante, né? Ele chega a várias conclusões, né? No final ele destaca que a contribuição metodológica que foi proposta no artigo, né, no sentido de auxiliar as pesquisas, estudos, planos e projetos que tinham como temática a integração, né, entre a exploração sustentável de ativos presentes no meio ambiente, o desenvolvimento socioeconômico, né, e isso tudo através do sensoramento remoto, né.
muito bacana mesmo esse trabalho. E aqui podemos encontrar as referências, né, que eu utilizei para esse projeto. E eu gostaria de agradecer muito pela atenção